Olá, sejam novamente bem-vindos às aulas teóricas da LAPAC. Eu me chamo Maria Clara Martins, estou no 7º semestre e sou diretora de Marketing e Comunicação da Liga. Hoje nós vamos conversar sobre anastomoses intestinais. E para isso, vamos lá do básico do que é uma anastomose, qual é o conceito dela. As anastomoses são procedimentos cirúrgicos que visam estabelecer uma comunicação artificial entre órgãos ou estruturas tubulares. No caso das anastomoses intestinais, nós estamos falando sobre trato gastrointestinal. Por isso, eu consigo fazer uma ligação desde a região mais proximal do esôfago até a região mais distal do reto. Isso inclui as vias biliares intra e extrahepáticas e o pâncreas. O objetivo dela, a importância dela, é reconstituir um trânsito ou então desviar ele e manter o fluxo. As classificações dessas anastomoses são as mais diversas. Entre elas, eu posso classificar de acordo com os órgãos que eu vou fazer essa comunicação, que eu vou fazer essa ligação. Por exemplo, se eu quero ligar do estômago à região do jejum, eu vou chamar de gastrojejunostomia. Se eu quero ligar um conduto biliar à região do duodeno, eu vou chamar de colédoco-duodenostomia. E se eu quiser ligar de forma geral uma região do estômago a uma região do intestino, não definindo qual parte dela, eu posso chamar de gastroenteroanastomose. Assim como, se for de forma geral, duas alças intestinais, eu posso chamar de enteroanastomose. Ainda assim, eu posso classificar em relação à ligação dos seus cotos, ou seja, se ele for uma ligação de duas regiões seccionadas, como nessa primeira imagem, a definição é término-terminais, ou seja, são ligações término-terminais. Eu liguei dois cotos seccionados. Se eu estiver ligando um coto seccionado, como esse aqui de cima, a uma parede de um órgão, eu chamo de término lateral. Eu estou ligando uma região terminal a uma região lateral, uma parede lateral. Enquanto que, se por fim eu estiver ligando duas paredes laterais, duas paredes de algum órgão, elas são chamadas de laterolateral, como a gente consegue ver nessa terceira imagem. Além dessas duas classificações, nós temos mais duas. Entre elas, a abrangência do órgão em horários totais e horários parciais. E aqui nós temos esse exemplo que horários totais seria a ligação BD, porque a gente consegue ver que toda a região do coto está conectada à região da parede. Ele está se conectando de todas as formas, a comunicação é plena, é total. Enquanto que nessa região de A para C, tem uma parte do órgão que não está conectado a outra região. Então, só parcialmente ele está ligado. Por isso, ela é uma anastomose horários parciais, enquanto essa daqui é uma horários totais. A última classificação é baseada através da preferência do cirurgião, que é em relação à sua confecção. Eu posso confeccionar uma anastomose tanto em plano único quanto em dois planos ou dupla camada. Aqui nós vemos um exemplo de plano único, ou seja, eu transfixei o cérebro muscular como um todo e fiz uma sutura, uma única linha anastomódica, enquanto que aqui vocês conseguem ver uma sutura aqui embaixo, igualzinha essa daqui, e uma sutura por cima. Ele está recobrindo essa primeira sutura através de uma ligação da seromucosa do intestino. Então, ele deixou uma sutura embaixo, ele fez toda a base dela, e depois ele só recobriu ela com essa segunda camada, com essa dupla camada. Esse tipo de confecção é boa porque ele impede ainda mais o extravasamento de líquido. Ele está segurando de duas formas aquela anastomose. A utilização dela, quanto às suas indicações e contraindicações, são, como a gente já falou lá no início da aula, a reconstrução do trânsito digestivo ou desvio desse trânsito. E, como contraindicação, nós temos os momentos em que o paciente está debilitado da sua hemostasia, ou seja, se eu tiver algum critério que impeça ele de cicatrizar de forma correta, que impeça ele de se manter de forma correta, é uma contraindicação àquela anastomose, como, por exemplo, história de trauma superior a 6 horas, lesões de múltiplos órgãos, situações de choque. Alguns pacientes que estão em condições severas de desnutrição também precisam ser avaliados, porque eles não vão ter arcabouço proteico nutricional para fazer uma cicatrização de uma anastomose. Então, precisa ser avaliado também. Em relação à técnica, é preciso deixar bem claro que a técnica correta, ela previne as complicações.
Então, é um dos motivos pelos quais eu preciso priorizar a minha técnica no momento da anastomose. Uma das complicações que ele maior previne é a deiscência. A deiscência é quando tem um afrouxamento da minha sutura, um afrouxamento da minha linha anastomósica, permitindo com que tenha um extravasamento do meu conteúdo intestinal, do meu conteúdo gástrico. E isso é muito ruim, como eu vou falar lá na frente sobre as complicações. Além disso, durante a confecção, quando o cirurgião está pensando na técnica dele, ele deve levar em consideração o fio que ele está fazendo e o tipo de sutura, porque, por exemplo, se eu estiver fazendo a anastomose em uma região intestinal, eu preciso levar em consideração o peristaltismo daquela região, eu preciso manter aquela região funcional de forma perfeita, então eu preciso avaliar isso. E além disso, também é preciso avaliar as peculiaridades anatômicas do indivíduo e a necessidade de manobras táticas. O que são essas manobras táticas? Eu coloquei aqui embaixo uma foto do Rui Garcia, que ele explica que as manobras táticas são aquelas que são necessárias para fazer uma funcionalidade melhor daquela anastomose. Nesse caso, é uma ligação do esôfago com o jejum, e como o jejum tem na sua região serosa uma melhor capacidade de aderência a outras estruturas, eles fazem essa manobra aqui para poder ter uma melhor cicatrização, uma melhor aderência e transformar aquela anastomose de forma melhor. Ou seja, também é possível fazer manobras táticas e a gente precisa avaliar isso quando estivermos fazendo a nossa anastomose. Para explanar a técnica, eu escolhi trazer para vocês um vídeo que abordasse ela. Aqui, a pessoa está fazendo em um intestino, provavelmente de porco, e ele vai primeiro fazer o que chamamos de reparo da anastomose. Ele vai transfixar a agulha dele de fora para dentro, em um lado do coto, e depois ele vai transfixar de dentro para fora do outro lado. Ele transfixou essa primeira de fora para dentro, e depois ele vai pegar ali a outra bordinha de dentro para fora e transfixar novamente. O que isso faz? Ele vai puxar e vai prender esse fio com uma pinça, fazendo com que forme tipo um varalzinho, uma cordinha. Ele vai repetir o mesmo procedimento do outro lado. E isso, quando a gente está no nosso campo, o campo cirúrgico, ele tá ali cheio de sangue, ele tá ali com uma visibilidade nem sempre tão boa. Quando eu faço esse varalzinho, que eu vou colocar as minhas pinças para fora do campo, ele vai suspender essa alça intestinal e eu vou conseguir visualizar melhor o procedimento, eu vou conseguir fazer a minha sutura melhor. Depois que ele faz isso dos dois lados, ele vai iniciar a anastomose dele. Nesse caso, ele está fazendo, vocês vão ver, com pontos simples. Na LAPAC, a gente prefere fazer a primeira camada com pontos contínuos, ou seja, a gente faz um chuleio simples, a gente transfixa da mesma forma com que ele está fazendo, a gente fecha o ponto, só que não corta ele, a gente dá a continuidade. E dessa forma, ele está fazendo, vai mostrar agora para vocês. Ele vai fechar o ponto e cortar. No nosso caso, na LAPAC, a gente não corta, a gente mantém o chuleio e continua fazendo. Aqui ele terminou todos os pontos simples dele, ele fechou um lado do meu coto. Ele está fazendo uma manobra para conseguir enxergar o outro lado agora deste intestino. Ele passou um fio por baixo, jogou o outro por cima e virou essa peça de intestino. Ou seja, ele consegue olhar agora a outra região, a outra borda. É muito importante que durante um processo de anastomose, a gente sempre pegue as respectivas bordas. Aqui embaixo ele pegou uma só, e em cima ele pegou uma só. Se eu pegar sem querer duas delas ao mesmo tempo, eu vou estar fechando aquele lumen, eu vou estar causando, querendo ou não, uma pequena estenose ali, eu vou estar causando uma obstrução no meu fluxo. Então, eu não posso. Eu preciso sempre olhar o meu plano, avaliar ele, enxergar ele direitinho para fazer isso. Ao final, ele está fazendo em um único plano. Se a gente quisesse, a gente ainda não teria cortado o reparo, a gente estaria pegando a região, essa região da serose, passando por cima dessa primeira transfixação aqui, dessa primeira sutura,
Quando terminasse isso, aí sim a gente realizaria um nó aqui no final desse reparo, para que o reparo não fique solto em ambos os lados. E no caso dele, ele escolheu fazer mais um ponto porque ele achou que aqui era um espaço fácil de ter um extravasamento. Então, para a segurança do paciente dele, que nesse caso é um pouquinho, né? Ele fez mais um ponto. Aqui eu trouxe um segundo vídeo para vocês terem ideia de como seria fazer em um chuleio, em um ponto contínuo, uma sutura contínua. Nesse caso, ele está fazendo um chuleio ancorado, ele está ancorando o ponto dele sempre que ele passa. Mas lá na LAPAC a gente faz normal, faz um chuleio simples mesmo, bem de boa. Para finalizar essa pequena aulinha teórica, a gente vai falar um pouco sobre as complicações dessa anastomose. Como todo procedimento cirúrgico, ele está sujeito a complicações, ele está sujeito a alterações. E no caso da anastomose, as principais são a deiscência da sutura, que, como eu já falei, é o afrouxamento da linha anastomótica, e a estenose. A estenose é o estreitamento patológico da luz do tubo, que normalmente acontece por causa de um acúmulo de tecido fibroso. A necrose é quando acontece uma perda da irrigação daquela região, ou seja, eu vou ter uma perda tecidual porque eu não consigo nutrir, eu não consigo nutrição naquela região. Pode ocorrer a deiscência da linha, como a gente já falou, é um afrouxamento normalmente derivado de erros técnicos, mas eles também podem acontecer quando o paciente é muito desnutrido e as alças dele são muito delgadas. Pode acontecer um extravasamento do conteúdo gastrointestinal, que ele está muito relacionado à própria deiscência, ou seja, afrouxou ali aquela sutura, o conteúdo que está no meu lúmen gastrointestinal, ele cai no meu peritônio, cai na minha circulação, e isso pode gerar, através uma peritonite, já que eu estou levando conteúdo infeccioso, estou levando fezes e, enfim, para a região do meu peritônio, e isso pode gerar uma infecção, uma inflamação, e também pode acontecer uma fistulização, que é uma comunicação patológica entre dois órgãos ou uma cavidade que não deveria acontecer. Isso acontece através de pele e mucosas. Para finalizar, as minhas referências foram a técnica operatória do Rui Garcia Marques e técnica cirúrgica do Goff. Muito obrigada, espero que tenha sido proveitoso essa aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários do vídeo, eu ficarei aqui para respondê-los e tenham uma boa semana.